Mas as pessoas interpretam como bronca. Não, mas ele merece bronca. Você viu? Essa cadeira é minha. Eu coloquei aqui porque ali está muito ruim para mim, entendeu? Muito aberto a pessoa, então. Vamos tentar todo mundo cantar agora? Pode ser? Bem forte. Amigo que corre pronto pra
pouquinho para vocês aí, tá bom? Tô avisando antes para ninguém ficar chateado. Para que estamos libertos? É o tema da nossa conversa agora. Eu comentei ontem que não tem resposta certa ou errada. Não falei hoje também. Mas existem alguns aspectos, né, que são cruciais, né, para esse momento. E a gente precisa deixar bem claro que eu comentei na primeira fase, a gente vai assumindo novas responsabilidades. Então é muito bom, né, saber que nós estamos sendo libertos. É coerente, né, entender do que nós estamos sendo libertos. Mas agora é um ponto crucial, porque aí você começa a ser testado, né? Para que estamos sendo libertos? Eu até comentando com o Arthur no intervalo, né? O pessoal tem ouvido muitas coisas aí, né? De outros pastores. E a gente tem percebido que essa fase de transição não está acontecendo só com a gente. E aí eu ouvi um pastor falando nesses dias, né? Ele falou assim, é interessante, né, como é que a gente sempre tem questionamento em tudo aquilo que a gente tem recebido. E isso é natural do ser humano. Não tem nenhum tipo de problema você questionar, desde que tenha um objetivo para isso, né? Não é como um questionamento para confrontar. Talvez você precise de mais clareza, né, para andar aquilo. Está perfeito. Mas aí ele falou o seguinte, que a gente já ouviu esse exemplo, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, é sempre melhor. Ah, mas lá o pessoal faz isso, lá o pessoal faz aquilo. E eu tive uma experiência lá em Gramado, quando eu fui. O Odoni estava ministrando para uma célula que eu ia lá, que é a igreja frequenta, né? Eu tive um momento de comunhão com o pessoal lá e eu tentei entender a origem daquela célula. Da onde vocês vieram? E aí o que aconteceu? As pessoas migraram para aquela cidade, para trabalho, saíram das suas igrejas e começaram a se reunir, né? Não conheci todos, né? Eu sei que é um grupo maior lá. Aí eu tentei me aprofundar um pouquinho mais. E aí eu percebi que existiam algumas insatisfações, né? As pessoas passaram por algumas igrejas e que estavam ali buscando uma experiência, né, com Deus. Então ficou claro, assim, que as pessoas estão buscando algo novo realmente. Mas se a gente pegar essa linha, você vai perceber, inclusive o Odoni vai falar um pouco disso à noite ou amanhã, está tudo disponível. Então a questão não é o lugar, a igreja. O que você busca em Deus e qual o nível de intimidade que está disponível para você. Então eu não estou levantando nenhuma questão de ordem pessoal, tá, gente? Deixar bem claro isso. Não leve para o lado pessoal nenhum tipo de colocação, mas eu estou levantando essa questão
porque é algo que nós estamos vivendo. E eu sei que existe essa inquietação, né? Ah, nós precisamos fazer isso, nós precisamos fazer muita coisa. Nós precisamos fazer muita coisa. Mas, como foi dito anteriormente, essa experiência é particular. A sua maturidade, a sua dependência total de Deus vai refletir nas suas atitudes e não naquilo que você fala. Então, provavelmente vocês estão ouvindo alguma coisa que eu também tenho dificuldade de andar. Mas o que vale são as minhas atitudes. Então, quem me conheceu quando jovem, eu sou a mesma pessoa. Mas algumas atitudes eu precisei mudar. Por quê? Porque o crescimento, o desenvolvimento te gera essa responsabilidade de saber que aquilo que você faz vai refletir nas outras pessoas. Veja bem que eu não estou falando aquilo que você fala, mas aquilo que você faz vai refletir nas outras pessoas. Então, isso funciona para o músico, isso funciona para o dirigente, isso funciona para quem ministra, mas funciona para quem está no banco. No banco, literalmente, ouvindo. Por quê? Porque a sua família está de olho em você. Os seus vizinhos estão de olho em você. E aí, quando a gente finalizou aqui, né, de você pregar boas novas, são nas suas atitudes, não naquilo que você fala. O Paulo usa o exemplo que no acampamento, tudo é colorido. Por quê? Porque foi criada uma atmosfera para isso. Mas no dia a dia, vai funcionar com você. Então fique alerta. Para que estamos sendo libertos? Então, voltando a João 8,36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí vamos a um aspecto interessante aqui. Definição de liberdade: grau de independência legítimo que um cidadão, um povo ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Conjunto de direitos reconhecidos ao indivíduo. Você, isoladamente ou em grupo, em face da autoridade política imperante o Estado. Poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que lhe faculta a lei. Naturalmente falando, é assim que funciona. Você tem a liberdade de fazer, mas existem algumas restrições. E isso vai ser em qualquer lugar. Ou seja, por que eu estou levantando essa questão? Porque existem alguns princípios, existem algumas regras para a gente poder caminhar junto. Quem mora em condomínio sabe como é que funciona, né? Que é uma coisa mais próxima. Se você mora numa casa, né? Aí você faz quebra, reforma, tudo ali, tudo. Você não precisa pedir autorização do vizinho, né? Mas você mora no condomínio, existem algumas regras, alguns horários. E é assim que funciona. Aí se você vai para a empresa, você tem que cumprir o horário. Você tem que cumprir a sua tarefa. Algumas áreas de atuação, existem metas a serem cumpridas. Espiritualmente não é diferente. Então a gente precisa entender para que a gente quer toda essa liberdade que está sendo disponibilizada. Porque a gente pode se perder no meio do caminho. Existem tantas alternativas, tantas opções, tanta coisa para se fazer. E aí, se você resgatar
lá atrás, quando você ouviu algo que te trouxe para caminhar com Deus, no fundo, a gente já ouviu muita coisa e talvez de forma diferente, ou então a gente não atentou para tudo aquilo que já foi dito a nosso respeito. Por isso que a gente já ouviu várias vezes, o Maurício falou hoje, né? Grave a sua administração. Porque daqui a 10 anos, você está envolvido em outras situações, você fala, puxa vida, falaram isso para mim lá naquela Páscoa no Manancial. Eu preciso retomar isso. E quantas vezes a gente ouviu falar do primeiro amor? Porque foi isso que te trouxe para cá. Falo para cá, para Deus. E aí, vou salientar de novo a experiência individual. Porque você pode morar na Suíça. E esta unção, ela precisa ser carregada. E aí você não vai ter um presbítero perto. Você não vai ter o pai e a mãe. Hoje a comunicação está mais fácil. Mas aquele abraço, aquele olho no olho, aquele cafezinho junto que eu não tomo, vai fazer falta. E aí lembra que eu falei da responsabilidade, né? Então a gente precisa estar atento a essa questão. Né? É a nossa responsabilidade crescente e contínua que vai gerar esse amadurecimento. Então a gente precisa saber qual é o motivo, né? O filho fala assim, vou sair de casa. Qual o motivo que você vai sair de casa? Se você tiver um objetivo concreto que me convença, vai em paz. Ah não, eu quero descobrir quem eu sou, né? Você é mochileiro. Tem muita gente que faz isso, dá certo, mas assim, se os pais não derem uma orientação, é irresponsabilidade. Então, por isso que existem algumas definições de liberdade. Aliás, eu vou achar depois aqui uma que eu anotei até relacionado à questão filosófica, né? Eu acho que é importante a gente entender um pouco desse aspecto. Mas quando o povo saiu do Egito, eles saíram com a promessa de uma terra que tinha leite e mel. Lá em Êxodo 3:8, né? Eu desci para libertá-los da mão dos egípcios e para fazê-los sair daquela terra para uma terra boa e grande, para uma terra que mana leite e mel, para o lugar dos cananeus e dos heteus e dos amorreus e dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus. Foi à toa a menção desses nomes? Não, eles tinham que tirar esse povo. Então eles estavam sendo libertos, mas eles tinham um objetivo a cumprir. Nós não podemos nos perder com relação aos nossos objetivos. Existe uma palavra sobre a nossa geração, então nós precisamos fazer valer. Demétrio me falou alguns meses atrás, se não foi exatamente isso, você me ajuda. Ele falou assim: ninguém troca de família. Cansei da minha família, vou arrumar outra. Isso é responsabilidade. Você fala, não, mas eu vou manter. Só que aquele voto que você fez lá atrás? Então a gente sabe, saiu um levantamento do IBGE essa semana, que o número de divórcios está muito maior do que de casamento. Só que eu não tenho nada a ver com isso. Isso é uma opção, uma decisão dessas pessoas. Vocês percebem como a responsabilidade é individual? Poxa, não, então se está todo mundo separando, eu também vou nessa. O que custa? Se não der, eu volto. Não é assim. Vocês percebem? E às
às vezes a gente mistifica demais. Então tem um preço. Quantos anos de casados? 37 anos. Conversa com eles, pergunta se foi fácil. Teve muita luta. Ninguém disse que seria fácil. Então, quando a gente ouve aqueles casais de 50, 60 anos, fala assim: a gente já comeu muito sal, gente. Vai se informando disso. Por quê? Porque você está fazendo valer esse voto com toda a sua vida. Quando a gente casa, a gente não tem noção da profundidade desse amor que a gente assume. Porque quem vive junto está disposto a pagar o maior preço que for. Voltando à resposta do Andrezinho, qual que era o maior medo? De perder o fruto desse relacionamento. Por quê? Porque ele sabe o quanto foi difícil construir isso. O quão difícil é manter isso junto. E aí você leva isso para um plano macro, né? Como é difícil. Como é difícil quando alguém fala, vou embora. Como é difícil ouvir das pessoas que nós não amamos o suficiente. Nós nos sentimos de mãos atadas. Porque a gente não tem a maturidade suficiente para manter essas pessoas junto com a gente. Porque essa história vem de um plano maior. Então aquele povo saiu do Egito, já não falou, né? Ficou mais de 400 anos. Só que aí quando você fala 400 anos, você tem uma visão macro. Só que saíram crianças. E saíram homens que foram gerados na escravidão, eles não sabiam o que era liberdade. Eles não sabiam. Então eles tiveram que aprender. Vocês entendem agora esse questionamento? De vários aspectos, né? O quanto a gente precisa aprender a ser livre e saber lidar com essa liberdade. Ok, somos livres. Aí foram para o deserto. Gente, mas isso é a liberdade? Não. Isso é um processo. Então, você precisa entender e vivenciar esse processo com a visão além. Quantas vezes a gente ouviu, né? O deserto pode durar meses, pode durar um ano, pode durar muitos anos. Mas isso não é porque Deus quer te segurar no deserto. Isso é porque você não está entendendo o plano. Moisés foi lá buscar de Deus a direção e a coisa começou a desandar lá embaixo. E depois vieram as reclamações. E a terra prometida está lá. Então tudo aquilo que foi falado a respeito de cada um está nos esperando. Lembra do exemplo que eu falei das crianças, né? Cadê uma criança? Daniela, 12 anos? 8 anos. Aí, tá vendo? Estou aumentando. 8 anos. Olha para Dani. Eis ali uma mulher sábia, segundo o coração de Deus. Aí ela fala assim: mas mãe, eu só tenho 8 anos. Mas Deus está vendo ela assim. E
E aquele povo está lá, ó, vamos tirar todos esses eus dessas terras, porque pertence a vocês, é uma promessa. Quando Jesus morreu, falou, agora é com vocês, eu vou para o Pai, vou mandar o Consolador, mas é com vocês. E eles fizeram o papel deles, nas limitações deles, nos erros, nas falhas, mas eles fizeram. Então essa liberdade, ela tem um contexto muito mais profundo do que a gente imagina, porque ela está gerando responsabilidade. Então não se sintam menores, não se sintam com 8 anos espiritualmente, porque vocês são muito mais maduros do que vocês imaginam. Então, desfrutem dessa liberdade para gerar frutos. Desfrutem dessa liberdade para trazer à luz aquilo que o Senhor determinou para a sua vida. Não pense da igreja de São Paulo, da igreja de Araraquara, da família de Maria da Fé e por aí vai, porque vai começar com você. O restante é uma consequência. Então, se você levar isso para sua casa, aí às vezes você vê as dificuldades, né? No dia a dia, alguma situação com os filhos, ou alguma situação no relacionamento do casal. Opa, mas peraí, aonde que está o erro aqui? Você tem que ir na fonte. Você tem que ir na fonte. Porque senão você vai ficar só amenizando as consequências. Então, trate o problema com você, problema aspas, tá? E aí você vai perceber que as pessoas ao seu redor, elas vão começar a sentir esse efeito. É o efeito remédio, né? Que eu falei. Então a gente chega na reunião e pá, nossa, o que está acontecendo, né? Você fala, eu quero isso. Nós estamos propensos para isso, né? Então eu quero isso, pronto, você entrou e vai acontecer com você também. Por que foi uma bênção a reunião de ontem à noite? Foi criada uma atmosfera e vocês simplesmente deixaram se envolver. Por que foi uma bênção de manhã? É o mesmo formato. Então quando você deseja essa liberdade, o Senhor vai te dar. E aí cabe a você exercer a responsabilidade e desfrutar disso com muita consciência. Deixa eu ler mais um trechinho que eu anotei aqui para vocês. Tá? Estão conseguindo pegar aí? No período de Jesus, os discípulos também não tinham a clareza do que estava por vir. No capítulo 26 de Mateus, versículo 2, como sabeis, daqui a 2 dias a Páscoa será celebrada, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Você imagina? Você ouviu um negócio desse, né? Aquela pessoa que é a sua referência está de uma forma assim, mais lúdica, né? Falar para você assim, daqui a 2 dias eu vou morrer. E vocês continuam aí. Ou você ouvir isso do seu pai, né? Meu filho, foi muito bom ficar com você. Nossa amizade foi muito agradável nesse tempo que eu estava na terra. Mas essa é a minha última semana e eu quero que você ajude aí as pessoas, ajude sua mãe, seus irmãos. Era isso que ele estava falando. Mas que liberdade é essa? Que liberdade é essa que você vai nos deixar? É o preço da responsabilidade. É o preço do crescimento.
Então, nós não precisamos perder os nossos líderes, nós precisamos assumir nossa responsabilidade. Porque no momento certo isso vai acontecer. As pessoas que nós conhecemos, aos mais antigos, aqui 40 anos atrás, muitos se foram. E nos próximos 40 anos, muitos se vão. E quem que vai assumir a responsabilidade? Quem vai desfrutar da liberdade que está sendo gerada hoje? Quem? Então você precisa pensar com muita certeza, com muita convicção. E aí eu volto ao exemplo do casamento, né? A gente não fala desse voto, né? Mas a gente tem a consciência. Na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Você paga esse preço. E tem alguns momentos, eu acredito que a maioria não chegou a passar fome, mas você teve as suas dificuldades. Sua conta negativa, a conta que você não pagou, e aí de repente vem aquele momento, né? Que as coisas melhoram, paga tudo, vai viajar, compra roupa nova, vai se divertir, vai comer num restaurante caro. Isso faz parte da liberdade. Isso é bom. É bom para a gente, é bom para a família. Espiritualmente, as dificuldades vão vir também. Só que você precisa estar disposto a pagar por isso. Porque quando está tudo bom, todo mundo gosta, né? A fase das viagens, do restaurante, da comida, da roupa, tudo beleza, né? Mas e quando vem o problema? Como é que a gente vai fazer agora? Vamos separar. Vamos separar, depois a gente, né? Não, vamos assumir junto aqui, ó. Lembra do nosso voto? Lembra da palavra que foi dita a seu respeito? Ao meu respeito? Vamos assumir isso junto. E nós estamos vivendo esse momento. Vamos assumir isso juntos. Vamos vestir a camisa. Camisa de Deus. Camisa daquele homem que deu a vida, que foi crucificado por nós. Ele vestiu a nossa camisa lá. E agora é a nossa hora. Eu estou sendo claro? Então é isso que a gente tem que fazer. Não terceirize. Não transfira para as pessoas aquilo que está sobre a sua vida. Gente, e eu falei isso num outro momento, eu vou repetir. Eu não estou falando de lugar. Estou falando posicionamento de espírito. Como eu falei, você pode ir para a Suíça, para a África. É o seu posicionamento de espírito que vai valer. O Senhor conhece o seu coração. Então tenho essa certeza do que está por vir, porque a terra que mana leite e mel está à nossa disposição. Numa avaliação humana, seria o fim de todo o esforço, mas o nosso Deus tinha tudo muito bem planejado para aqueles discípulos. Houve aquele momento de turbulência durante a própria Páscoa, afinal, entre aspas, o mestre já não tinha mais o controle, né? Estava lá, mesmo que durante 3 dias, né? Imagina aquele conflito, aquele turbilhão, né? E para onde eles iriam? Quais são as orientações para agora? Quais são as orientações para agora? Vivam a minha palavra, sejam a minha palavra, me expressem em tudo, sejam plenos,
estatura do varão perfeito. É isso. É isso. Aparentemente, pode parecer duro, né? É igual você fala para a criança, né? Não, a partir de agora, você vai arrumar sua cama. Acabou o mundo para a criança. Como é que eu vou arrumar minha cama? Minha mãe sempre arrumou. Minha mãe levava leite para mim lá, agora é eu que vou ter que arrumar minha cama. Na visão da criança, é um absurdo, né? Eu nunca arrumei cama em toda a minha vida. Em todos os meus 8 anos de vida, eu nunca arrumei cama e agora eu vou ter que arrumar cama. Percebe? Vocês percebem como é que é a visão? Né? E aí lá na frente, ela vai ver que arrumar cama é uma coisa tão pequena, né? Quando ela tiver que limpar a casa toda. E aí depois, ela amadurece um pouco mais e ela vai perceber que para manter aquela casa limpa, ela tem que ir lá comprar os produtos de limpeza. E se ela não tiver tempo para limpar, ela vai ter que coordenar uma pessoa para fazer isso ou mais. E explicar como aqueles produtos são utilizados e a hora que tem que ser pronto, está pronto, porque existe um outro processo da alimentação da família. Gente, mas quanta coisa! E aí, como é que você vai falar isso com uma criança? É um processo. Então agora a gente vai manter essa informação da cama. Você vai arrumar a sua cama. Ok? 8 anos. Um pouco mais velho. Fala assim, eu acho que você já pode secar os talheres, me ajuda aqui a guardar a compra. E você vai gerando responsabilidade. É assim que funciona espiritualmente. Vocês estão se vendo nessa situação espiritualmente? Sim. E aí depois que passa todo esse processo, qual que é a última orientação? Frutifique. Frutifique. Mas você não consegue falar isso com uma criança. Aliás, na nossa fase era um pouco depois, agora muito antes. As crianças perguntam, como é que frutifica? Então assim, nós já temos maturidade suficiente para frutificar. Nós já temos maturidade suficiente para nos tornarmos plenos. Nós podemos proclamar essa liberdade, porque nós temos isso na essência. Nós temos isso no nosso DNA. O que nós precisamos é virar a chave e ver que nós crescemos de fato e que nós precisamos assumir essa responsabilidade. Cadê aquele amém? Amém. E aí, vivendo agora esse período de consistência, né? Características de um corpo do ponto de vista da homogeneidade, coerência, firmeza, compacidade, resistência, densidade dos seus elementos constituintes. Tudo isso que a gente já experimentou é que vai nos manter de pé. Tudo isso que a gente experimentou é que vai fazer com que homens e mulheres permaneçam de pé. Então, gente, não se preocupe tanto com aquilo que vocês estão ouvindo, mas se preocupem com aquilo que vocês estão vivendo. Eu não
sei quanto tempo eu estou falando aqui já. 41 minutos. 41 minutos. Provavelmente, se a gente for fazer um compilado depois, vocês vão conseguir assimilar uma porcentagem disso. Só que o Espírito recebeu tudo. Então é isso que precisa vir à luz. É esse clamor constante. Então muitas coisas, talvez vocês não tenham entendido, mas o Espírito, ele assinou. É a chuva que cai na plantação, né? Mas cadê os frutos? Eles virão. Visualmente não está claro, mas eles virão. Então essa frutificação, ela está acontecendo. Eu achei que eu ouvi amém de novo. É o momento do aperfeiçoamento. É o momento de nós termos a consciência plena de quem nós somos. Deixa eu só ver se eu acho aqui. Eu queria ler para vocês. É muito interessante essa. Aqui. Segundo o dicionário de filosofia, em sentido geral, o termo liberdade é a condição daquele que é livre, capacidade de agir por si próprio, autodeterminação, independência, autonomia. Aí é filosofando um pouco, né? Mas você tem autonomia, você tem essa independência, só que quando você começa a relacionar com o Pai, essa independência, ela se torna uma interdependência. Você está livre para depender dele. Você está livre para buscar o Senhor o tempo todo. Então, quando você entende que essa liberdade é para você ser ousado com algo positivo, lembra que eu falei ontem? Canalizar toda a sua energia, todo o seu tempo para Deus, muda tudo. Né? Antigamente, os nossos jovens, no caso eu também, né? O tempo todo ali, né? O que vocês estão fazendo? Onde vocês vão? Não sei o quê. Hoje, não existe esse controle. Por quê? Porque nós damos um voto de confiança, que eu falei, eu não fui dormir lá com os jovens para vigiar, mas para sentir a atmosfera deles, sentir essa pureza. Então eles precisam saber que essa liberdade é para que eles mostrem que eles realmente estão na luz. Cabe a nós adultos fazer a mesma coisa. Então toda essa liberdade que nós buscamos desde a nossa juventude precisa ser desfrutada com muita maturidade, com muita sabedoria. E não, então assim, não se apegue aos problemas, mas às promessas. A capacidade de frutificar. Eles já estão vindo à luz. Tenho certeza disso, eles já estão vindo à luz. E aquilo que os nossos olhos naturais não estão enxergando, eles vão enxergar. Porque no Espírito já está feito. Amém? É isso. Mas eu posso falar uma coisinha? Por favor. Essa palavra Lá na frente, lá na frente. muita coisa a respeito da... Está gravando. Aí eu esqueço o que eu ia falar. Essa palavra faz a gente lembrar de alguns episódios, né, sobre a liberdade, né? O Marinho também falou sobre a independência, né? E eu fico pensando muitas vezes como a independência pode ser retórica, né? Porque ser independente parece que não leva a nada, mas porque você primeiro precisa de alguém para amar, precisa de amar alguém, daí a interdependência. E aí a gente vai sendo levado a ser mais dependentes conscientemente do que independente, né?
E aí também sobre a liberdade, eu fico pensando que quando o povo do Egito foi preparado para sair do Egito, primeiro eles receberam, né, algo que veio do próprio Deus. Eles não precisavam de fazer muita coisa. De repente estava chovendo num lugar e não estava no outro, né? Onde eles estavam protegidos, né? Tinha rãs lá num lugar, de repente no outro, onde eles estavam não tinha, mas chegou um momento que Deus falou: agora vocês vão pegar um cordeiro, vai trazer para dentro de casa, vai matar, vai chamar alguém junto, vai comer tudo aquilo. Acabou aquele momento em que precisava simplesmente eles verem alguma coisa acontecendo, né? Igual o Marinho falou. Eles estavam sendo treinados para essa liberdade. Eles estavam sendo levados. Vocês também têm que passar o sangue na ombreira. Quer dizer, houve uma necessidade deles se amadurecerem na liberdade para sair do Egito, né? E aí, fazendo também uma ligação, a gente vê outros exemplos de liberdade. Eu fiquei pensando que quando Pedro e João passou lá na porta do templo, né? E aí tinha aquele aleijado. De repente, Pedro falou, o aleijado estava lá pedindo uma ajuda, quer me dar uma moedinha aqui, me dá uma ajuda. Aí Pedro e João falaram: não, nós não temos moeda não, mas peraí, nós vamos curar você. Aí o aleijado pode ter falado: não, eu quero uma moedinha mesmo. Porque ele ia ter que aprender a andar, não é? Ele ia ter que aprender, talvez, a trabalhar alguma coisa que ele não sabia. Ele ia entrar num nível de liberdade no qual ele poderia não ter sido treinado, né? Mas o que aconteceu com toda essa história que nós temos, né? Nós crescemos aqui, aprendemos uns com os outros, né? Tivemos exemplos. Tudo aquilo que o Senhor nos ensinou através dessa interdependência nos trouxe até aqui e vai nos levar muito mais adiante, né? Porque o outro exemplo de liberdade que eu vejo do filho pródigo é que ele teve momentos para aprender com o pai. E aí chegou num dia que ele falou: não, eu quero a minha liberdade. É algo ruim? O Marinho falou aqui, né? Ele está buscando isso, é algo positivo. A melhor coisa que existe na vida é quando o seu filho fala: pai, agora eu vou fazer assim, vou fazer desse jeito, vou estudar em tal lugar. Quer dizer, a gente é criado, o próprio Deus, Ele quer que nós sejamos livres. Mas só que Ele também quer que essa liberdade gere alguma coisa, dê frutos, né? E aí, no exemplo também do filho pródigo, ele foi a uma liberdade no qual ele não estava pronto. Mas ele saiu, de repente ele se aprontou, né? Porque ele teve a sua experiência e voltou para que aquela experiência dele pudesse gerar algo dentro da casa do pai, né? Voltou. E eu acho interessante que ele voltou sem a consciência ainda de filho, porque ele falou: não, eu vou voltar para a casa do meu pai e vou ser servo. E não é isso. Essa liberdade vai nos levar a um nível aonde que a gente não acredita, né? Você não vai ser liberto para continuar sendo servo, você vai ser liberto para ser o filho, para chegar num nível onde nós podemos ter acesso ao Pai de uma forma que a gente não imagina, né? E essa liberdade, ela precisa realmente ser acompanhada, né? De toda aquela carga que nós já temos desenvolvido, de tudo aquilo que nós já temos aprendido, de toda a ajuda que nós temos ombro a ombro. E é isso que o Senhor realmente está nos levando, né? Obrigado por Deus ter trazido essa palavra, Maria, através de você. Aí só reforçando o que o Tiago falou ontem, né? O maná cessou. Então nós vamos ter que ir à caça agora. Buscar o nosso alimento. Não se alimente do Senhor em todas as oportunidades. Amém? Vamos fazer diferente, vamos ficar de pé. Escolha uma pessoa para você abençoar. Escolha uma pessoa para você abençoar a condição dessa palavra.